Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. O meu nome é Lucas Júnior, sou um dos muitos líderes aqui dessa casa e hoje eu estou com a responsabilidade e o privilégio de expor com você as Sagradas Letras. E hoje a gente vai estudar o livro de Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 11. A gente vai dar continuidade à exposição do livro de Romanos. Então, se você perdeu aí qualquer exposição, ficou no meio do caminho, vá lá no nosso canal do YouTube e volta para assistir as nossas exposições, amém? O meu Instagram é Lucas Júnior Miranda. Se ficar qualquer dúvida a respeito da exposição, me chama lá e vai ser um prazer tirar a dúvida com você, beleza? Então, abra aí a sua Bíblia, vamos ler o texto, aí eu quero explicar o texto para você, aplicar o texto com você e com a graça de Deus, o Espírito Santo vai nos trazer o entendimento, trazer luz ao texto para que a gente consiga praticá-lo, amém? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia, lerei na versão NVI, amém? E o texto que vamos ler, Romanos 3, início do verso 9 até o 18, vai dizer assim: o que concluiremos então? Estamos em oposição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conheçam o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Até aqui, verso 18. Queria que você fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar ao Espírito Santo, para que ele pudesse trazer entendimento à nossa mente, ao nosso coração, para entender o que esse texto tão difícil irá nos ensinar e dizer, amém? Espírito Santo de Deus, eu peço que, diante de um texto tão difícil, lido agora, eu peço que o Senhor venha trazer clareza na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa entender o que a Tua Palavra quer nos ensinar e a gente ter força e graça para colocar em prática e viver de fato o verdadeiro Evangelho. Então, abençoe a mim, o Teu povo, a Tua igreja, para que a gente possa aprender mais do Senhor e colocar em prática as Tuas palavras. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Irmãos, um texto muito difícil, palavras ácidas do apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Roma. Uma igreja na qual era localizada na capital do mundo, onde tudo acontecia, Roma. Uma igreja com tanto gentios quanto judeus. E judeus convertidos ao evangelho, havia uma bagagem, costumes, cargas, tradição. E agora a gente tem o povo pagão se convertendo ao evangelho, com outros costumes, com outra bagagem, mas também agora sendo inserido na igreja. Então agora a gente tem dois povos ali, e isso obviamente vai gerar algumas confusões diante dessa doutrina. O que fazer, o que devemos fazer diante desse alimento. Então o apóstolo Paulo, apesar de não ter fundado a igreja, e ainda desejar visitar essa igreja, ele escreve para essa igreja algumas doutrinas elementares do evangelho. Tanto que essa carta, essa epístola, é tratada para muitos teólogos como o suprassumo do evangelho, o resumo do evangelho, uma obra linda e totalmente maravilhosa do apóstolo Paulo, uma das maiores cartas dele, onde ele vai tratar várias doutrinas. E diante dessa perícope que lemos aqui, estamos diante de uma doutrina muito importante, cara para a tradição cristã, que é sobre a depravação total do homem. Porque no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai fazer a sua apresentação e ele vai começar a dizer sobre a condição do homem. No capítulo 2, ele vai introduzir sobre a justiça de Deus frente a essa condição do homem. No capítulo 3, ele já introduz algo a respeito da lei e do povo judeu. E na perícope que lemos, e eu já vou ater a ela, basicamente onde ele vai dizer, olha, o que a gente vai concluir então? O que a gente pode concluir? É lógico que ele estava tratando de algo
anterior, que era basicamente dizer a vantagem em ser judeu em relação à lei, em relação a Deus, ele vai dizer que sim, tem vantagens, mas ele vai começar a concluir que, a despeito de todo mérito, de toda obra, bater no peito em favor de mérito próprio para a salvação, isso não condiz, isso não diz respeito ao judeu, por mais que ele tenha lei, porque se tratando de salvação, mérito para a salvação, nenhum ser humano pode alcançar, porque nenhum ser humano ele consegue ter uma retidão moral, uma justiça perfeita para conseguir ter mérito e cumprir a lei sem nenhum erro, sem nenhum tropeço. Então, ele vai dizer que, para a salvação, você merecer a salvação, isso nunca vai acontecer. E qual que é o argumento que ele usa? A condição do homem. A condição pecaminosa do homem impede que ele seja 100% justo, 100% moral, perfeito em todas as coisas. Ou seja, a perfeição para o homem é algo irreal, é algo que não pode acontecer por conta da condição do pecado. E diante desse texto, a gente começa então a desbravar e começar a sistematizar a respeito da doutrina da depravação total. Essa doutrina vai dizer a respeito da condição do homem frente ao pecado. Lá em Gênesis, onde o pecado ele entra no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Então, quando o pecado ele entra na humanidade, o que isso gerou, o que isso gera para nós e o que isso resultou na humanidade frente ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento com o próximo e o seu relacionamento consigo mesmo e a relação social. O pecado, quando ele entra, ele destrói todas essas frentes. E é isso que o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer aqui. E o apóstolo Paulo ele começa a preparar o terreno para dizer que o homem, por si só, ele não vai conseguir ser perfeito o suficiente para atingir o mérito para a salvação. Então ele já começa a abrir caminho para dizer que só há um caminho, só há uma pessoa que foi justa o suficiente para então merecer de fato a salvação. E ele vai expor de forma gradativa e vai chegar na conclusão de que somente em Cristo há salvação. E é exatamente o tema que eu quero tratar a respeito desse texto. Não há um justo sequer, somente Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Então, devida introdução na perícope que lemos, eu quero trazer uma breve introdução histórica para você. Porque lá nos pais da igreja, Irineu de Leão, Orígenes, já tratavam um pouco a respeito da situação do pecado, Ou seja, o homem e a mulher quando peca, o que o pecado causou na humanidade? Será que o pecado ele destruiu completamente o livre-arbítrio do homem, a vontade do homem, o coração do homem, os desejos mais íntimos do homem? Será que o pecado, quando ele entra, ele destrói completamente ou não? Ele destrói parcialmente. O homem, quando eu falo homem aqui, eu estou tratando de humanidade. O homem, a humanidade, será que no fundo, ele ainda tem um espaço que não foi dominado pelo pecado e ele consegue ter uma consciência de que, olha, isso daqui é errado, isso daqui é certo, eu quero Deus, eu vou escolher Deus porque Deus é o melhor caminho. Ou não, ou será que o pecado ele entrou e destruiu completamente o homem? E se Deus não intervir, se Deus ele não ir até o homem para ativar o homem, para tocar no homem, o homem por si só, ele nunca vai conseguir chegar à consciência e se convencer de que Deus é o melhor caminho, porque o pecado o impede. Ou seja, isso ficou um pouco mais sistematizado mais à frente dos pais da igreja com Agostinho de Hipona, onde ele conseguiu sistematizar de uma forma melhor a respeito do que o pecado fez no homem. Qual foi a ação que o pecado, ao entrar na humanidade, o que ele causou no homem. E Agostinho, então, de uma forma mais sistemática, de uma forma um pouco mais clara do que os pais da igreja, ele vai dizer que, sim, o homem ele foi completamente afetado. E quando eu falo completamente, é em todas as esferas do homem, tanto intelectual, social, de relacionamentos, tanto consigo mesmo, quanto com o próximo, e principalmente espiritual, em relação a Deus. Ou seja, quando o pecado ele entra no mundo e o pecado passa a habitar em nós,
nós, então, não queremos Deus. Nós queremos tudo aquilo que se opõe a Deus. Nós corremos de Deus. Tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que é bom aos olhos de Deus, o ser humano vai querer fazer ao contrário. Algo muito simples, é só a gente olhar a realidade, observar um pouco a realidade do ser humano. Você para e pensa, cara, quem ensinou a uma criança de 2 anos de idade a manipular os seus pais? Quem ensinou essa criança a começar a mentir para os seus pais? Você fala, poxa, como assim? Como que o ser humano, desde novo, ele começa a se inclinar para algo que é moralmente duvidoso? E você para pensar que a criança talvez nem teve a sua formação social ainda, o entendimento ao seu redor. E aí você já percebe que aquele ser humano ali, não tão formado, já começa a ter inclinações que você percebe que é contrário à lei de Deus. Basta você olhar e você vai perceber que não existe faculdade para mentiroso, para caluniador, para adúltero, para pessoas que praticam o mal. Não existe faculdade para isso. Basta deixar o homem por si só que você verá as melhores mentiras, os melhores atos de corrupção. Então você percebe que de uma forma muito fácil e natural parece que o homem tende à maldade. Basta você olhar para a humanidade e ver para o caminho que estamos caminhando. E eu vou ter com você esse assunto ao decorrer do texto, mas o que eu quero dizer é que desde os pais da igreja até o momento atual da igreja, a doutrina da depravação total ela é importante estudarmos e entendermos qual é a condição do homem frente ao pecado, porque se a gente não entender isso muito bem, a gente vai ter aplicações referente ao pecado bastante complicada. Porque, por exemplo, o evangelho atual, muitas igrejas que pregam um evangelho que diz o seguinte, por exemplo, o homem ele é bom, não, você não é tão mal assim. Basta você começar a praticar algumas coisas boas, algumas boas obras, e você verá que você sim pode atrair o favor de Deus, que você não é tão mal assim, basta escolher aquilo que é bom. Porque no discurso antropocêntrico, onde a gente coloca o homem no centro, a razão no centro, onde você começa a ter o poder de decisão, você começa a dizer, não, se eu tenho uma razão, se eu detenho o poder de escolha, eu posso escolher entre o bem e o mal. Eu posso ir até o bem. Ou seja, eu começo a praticar coisas boas porque eu vou atrair coisas boas. Isso, de fato, em partes é verdade. Mas não podemos levar em conta que isso acontece na condição de morte do ser humano, porque a Bíblia vai dizer que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer que na condição humana nós estamos mortos. Ou seja, não há nada de bom em nós. E se Deus não intervir, nada de bom pode surgir. Então eu quero que você entenda muito bem a respeito dessa doutrina, para a gente poder aplicar de forma correta. E quando a gente poder ouvir o evangelho, aí de fato isso enaltece, engrandece a boa nova do evangelho de Jesus Cristo. Porque para ser uma boa notícia para nós precisamos entender qual é a má notícia antes. Por que isso faz sentido para mim? Por que faz sentido para mim uma pessoa morrer no meu lugar, morrer na cruz? Poxa, eu mesmo não poderia ter feito nada? Será que eu não poderia ter feito algo bom? Poxa, eu nunca matei, nunca roubei, sempre fui uma boa pessoa, mas e se eu praticar coisas boas? Será mesmo que foi necessário o Filho de Deus morrer na cruz por mim? Ou seja, entender qual é a sua situação, entender o poder do pecado na sua vida, enaltece a mensagem do Evangelho, porque você vai ver quão gloriosa, importante, maravilhosa e irrevogável tem que ser a mensagem do Evangelho para a salvação do homem. O Evangelho é o poder da salvação de Deus para salvar o homem pecador. Então você entender a condição do homem, a condição de pecado, quão destrutivo foi o pecado para o homem, você começa então a enxergar a necessidade do evangelho. Então por isso que é muito importante você compreender aquilo que Paulo está discorrendo e tentando explanar a respeito da doutrina do pecado aqui. Você precisa entender por quê?
para aplicar de forma correta e entender a necessidade do evangelho. Amém? E isso é muito importante, porque quando você está evangelizando alguém, quando você chega com a boa nova do evangelho e você fala, olha, Jesus morreu por você, Jesus quer salvar a sua vida. Se você não mostrar para a pessoa a condição de vida que ela está, para onde ela vai se ela continuar naquele caminho, talvez não faça sentido para ela a oferta do evangelho. Ela vai falar para você assim, mas a minha vida está muito boa, para que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso ser salvo? Eu sou uma boa pessoa. Ou seja, você precisa mostrar a condição que ela está. E é exatamente isso que o texto vai trazer para nós. Amém? Então, dada essa breve introdução, tanto contextual e histórica, eu quero voltar com você para ler com você verso a verso. Amém? Então, verso 9 ao verso 12 eu quero ler. Vai dizer assim: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. É o que o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto. E esse texto ele é muito forte porque ele usa aqui um recurso literário de diatribe, que é aonde uma pessoa ela quer expor um assunto complexo e ela começa a expor. E ela faz o papel do ouvinte em trazer perguntas retóricas. Ele já antecipa essas perguntas e ele mesmo responde. Então, quando ele vai dizer assim, olha, não há nenhum justo sequer. Mas você pode pensar assim, ouvindo isso, nossa, mas poxa, mas ninguém, nenhuma pessoa, eu conheço fulano de tal, ele é tão bom, mas nem ele é justo aos olhos de Deus. Paulo vai dizer, ninguém, não há um sequer. E ele começa no verso 9, né, dizendo, o que a gente pode concluir, então? Estamos em posição de vantagem? Ou seja, nesse recurso literário, ele colocou uma pergunta retórica dos judeus, porque os judeus, ouvindo o que Paulo está dizendo, o judeu pode pensar, olha, eu sou o povo da lei, eu sou o povo escolhido, o povo de Deus, Deus de Israel. Ou seja, eu tenho vantagem frente ao gentio, porque eu faço parte do povo escolhido. O gentio não, o gentio ele foi enxertado, ele foi chamado, mas eu faço parte, primeiro, da família de Deus. Ou seja, então isso pode ser uma dúvida no coração do povo judeu. E aí ele então levanta esse questionamento. Estamos em posição de vantagem? E tanto o gentio também poderia fazer essa pergunta. Poxa, será que em relação ao povo judeu eu estou em desvantagem? Porque eu queria ser então judeu, né? Porque se eu fosse judeu, da tribo de Levi, da tribo de Ruben, de Judá, eu teria mais vantagens. Ou seja, isso era uma dúvida que perpassava no coração, tanto do judeu quanto do gentio. E aí Paulo vai dizer, então ele levanta essa dúvida e ele mesmo responde, dizendo, não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Foi o que ele expôs no capítulo 2, a dizer que todos estão destituídos. Que o pecado, ele jaz na condição humana e não na condição étnica. Ou seja, não é porque você é de uma etnia, de um povo ou de outrem, que você tem uma condição melhor ou menor. Que você está mais em pecado ou menos em pecado. O pecado, ele está na condição humana. Se você é homem, mulher, se você é humano, você nasceu debaixo do pecado. E ele usa o Antigo Testamento para trazer essa realidade. Como está escrito, ele vai trazer alguns salmos para nós, aonde não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Ele vai trazer alguns salmos aqui a respeito, como por exemplo, do Salmo 14 e também do Salmo 53, se salvo a memória aqui. Ou seja, ele vai trazer a respeito do Antigo Testamento que já trazia essa realidade, tanto no Salmo 53 como no Salmo 14, trazendo a realidade da condição do homem frente ao pecado. Ou seja, o pecado, ele entrou na humanidade e ele desconfigurou.
não é a respeito somente do povo gentil, e isso não é uma condição do povo judeu. Não. Então, em relação a mérito salvífico, em relação à salvação, não há mérito étnico, porque o pecado, ele impede que qualquer ser humano se torne bom o suficiente, justo o suficiente para conquistar a salvação por mérito. Claro que no capítulo 2, ele vai dizer que há vantagens, há algumas vantagens em relação ao povo judeu, porque foi o povo escolhido, foi o povo que teve a lei, a revelação especial da parte de Deus, pôde ver e sentir e conviver com várias experiências da parte de Deus, livramentos, milagres. O Messias é judeu, caminhou pela terra ali de Israel, eles puderam ver com os próprios olhos. Isso é um baita privilégio. Agora, dizer que esse privilégio faz com que você mereça a salvação ou esteja mais perto da salvação, aí não. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A despeito da salvação, você não merece mais a salvação por ser judeu, ou você mereça menos por ser gentil. O pecado, ele abrange todos. E porque o pecado abrange todos, não há um sequer, mesmo sendo da etnia do povo judeu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E por que isso é muito importante? Porque isso livra do nosso coração aquela soberba espiritual de muitas vezes acharmos que merecemos mais porque somos religiosos. Ou seja, você pode pensar que não, eu mereço mais o favor de Deus, eu mereço mais da parte de Deus, porque eu caminho com o Senhor, eu sou da igreja. Ou seja, o mesmo erro que os judeus cometiam no passado, às vezes a igreja comete hoje, porque os judeus no passado pensavam, tanto que pensavam que foi a dúvida que o apóstolo Paulo trouxe aqui. Então a gente tem vantagem em ser judeu frente à salvação? O apóstolo Paulo vai dizer que não. E a gente não presta atenção, porque talvez até os dias de hoje, a igreja, muitas vezes, se coloca nesse lugar. Não, mas eu tenho vantagem, a minha igreja tem vantagem em relação a outra igreja, em relação a outro povo, que a gente é a igreja certa, a gente tem as doutrinas certas. Não, porque a gente tem a forma certa de cultuar. Então a gente merece, a gente tem mais o favor da parte de Deus do que outra nação. A outra nação é pagã. Não, esse povo e essa etnia são povos estranhos, são idólatras. Eles são um tipo de casta inferior. Mas esse pensamento, ele não é bíblico. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui faz varrer do nosso coração todo tipo de orgulho referente à salvação. Perceba comigo então que ele começa a abrir caminho para tirar todo o mérito salvífico do homem e colocar numa pessoa que é Cristo. Continua o texto comigo, verso 13. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Verso 13 e 14. Spurgeon, ele observa uma linguagem muito ácida e forte aqui. O apóstolo Paulo, ele usa imagens de fato de destruição. Imagina você ouvir, isso aqui é um golpe na boca do estômago do religioso que acha que é a quarta pessoa da Trindade, que acha que por ter os seus ritos cumpridos, a sua boa ética, a sua boa moral, estar num lugar elevado, estar num lugar de privilégio em relação a Deus. Aí você virar para essa pessoa e falar assim, olha, a sua boca é como a boca de uma cobra que só sai veneno, não tem nada de bom em você. Isso aqui é muito forte, você dizer isso para uma pessoa, principalmente para aqueles que se acham bons, que tem gente que tem uma altivez, um orgulho, e se enaltece a dizer que é uma boa pessoa, é um bom cidadão, é um bom crente. Aí você dizer para a pessoa que nada do que ela faz, ou nada do que ela tem, é bom diante de Deus. Isso é muito forte. Então, imagina o tanto que foi ácido ouvir essa mensagem do apóstolo Paulo, e ela é necessária para os dias de hoje. Porque o crente que enaltece, que se orgulha na salvação por conta dos seus méritos, coitado, ele precisa ouvir essa verdade tão dura, a dizer que, olha, não é pelos seus méritos, não é por sua obra, porque por si mesmo, cara, você só produz podridão, você não é justo aos seus próprios olhos, você produz veneno, e isso é muito forte, porque
o apóstolo Paulo ele vai dizer que as línguas enganam. Tudo que você produz é maldição e amargura. O que tem de bom aqui? O que o ser humano pode produzir de bom por si só? Nada. Essas palavras duras precisam penetrar no nosso coração para nos trazer humildade e reverência e dar glórias a Cristo. Porque por meio dele foi possível a salvação. Porque se dependesse de mim, é essa a mensagem que eu receberia. Então essa mensagem veio à tona para tirar o orgulho do povo judeu que se agarrava na lei e dizia assim, não, eu tenho a lei, eu cumpro a lei, eu preciso ser salvo porque eu cumpro a lei. Ou seja, a salvação não está no mérito de cumprir a lei. A salvação está em uma pessoa, no Messias. Então, aqui vai corroborar com algo maravilhoso que o apóstolo Paulo já explanou nos capítulos anteriores, que é a justificação pela fé. Você não é justificado por obras. Você não é justificado por algo que você faz, que vem de você. Não. A graça ela é unilateral. Deus veio em favor do homem. Não é porque eu faço, fui bom em fazer, então Deus devolve a sua graça. Ainda quando éramos pecadores, Deus nos amou. Deus interveio, veio e morreu por pecadores. Ele não morreu por boas pessoas. Ele não morreu para primeiro falar assim, não, eu quero que vocês aí me adorem, que vocês sejam perfeitos, e então eu morro no lugar de vocês. Não, Deus ele morreu, Deus veio em Jesus, morreu numa cruz, nos amou, operou milagres e maravilhas, ainda sendo pecadores. Ou seja, Deus interveio, Deus veio em favor do homem. Tá certo? Isso é muito importante, porque isso entrelaça, o apóstolo Paulo está costurando doutrinas elementares como a justificação pela fé, que ele tratou, ou seja, não é por obras. Aí ele fala que somente a graça, e na Reforma Protestante a gente vai nos ater a esses pontos, né, as 5 solas, para voltar, tanto que é importante essas doutrinas, esses textos, nos ensina algo importante que a igreja, por muito tempo, esqueceu. E parece que está esquecendo novamente, porque a gente começa então a trazer obras, méritos para a justificação. Aí a gente começa a trazer outros caminhos e não somente a graça. E o apóstolo Paulo está dizendo que a justificação é pela fé, somente pela graça, obviamente, e a doutrina da depravação total. Porque você precisa entender a condição que você está. Porque entendendo a condição que você está, vai fazer sentido para você a justificação pela fé e somente pela graça. Porque você vai entender que você sendo pecador, não tem como você ter uma retidão, uma moral suficiente para merecer a salvação. Você precisa de confiar em outra pessoa que foi perfeita, que foi completamente reta moralmente, que agradou a Deus de verdade. E é confiando na obra dessa pessoa, aí é imputado em você justiça. Por isso que é somente pela graça, confiando na obra da cruz do Calvário de Cristo. Amém? Isso é maravilhoso. Está vendo que uma coisa puxa a outra? E para você ter um entendimento claro de uma coisa, você precisa entender outra. Se você não entender a sua situação, aquilo que habita em você, o tanto que o pecado ele desconfigurou você, não vai fazer sentido para você a justificação pela fé. Você vai viver uma vida achando que pode atrair a presença de Deus, atrair o favor de Deus baseado nas suas obras, no seu próprio mérito. E você vai viver uma vida cansada, você vai viver uma vida fadigada, você vai viver uma vida que você sempre está correndo atrás de Deus e nunca sente que Deus te ama, porque quando você vacilar e você vai ficar mal. E aí você vai achar que Deus não te ama, você vai achar que Deus precisa te punir. Ou seja, não é uma vida de liberdade, é uma vida de escravidão. O Evangelho nos chama para uma vida de liberdade. Finalizo no verso 15 ao 18 dizendo: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que não somente a língua ela produz aquilo que é mal, mas os pés, eles têm pressa em fazer aquilo que é mal e nós não tememos a Deus. Ou seja, o homem na condição de pecador, quando a graça não intervém, quando o Espírito Santo não intervém no homem, o homem com uma condição de pecador, ele busca aquilo que se opõe a Deus. Destruição, desgraça, guerra, é isso que a humanidade produz. Não tem como ser o contrário
R.C. Sproul destaca que isso é uma consequência direta do pecado. A destruição e morte sempre segue aqueles que estão afastados de Deus, pois a rebelião contra o Criador traz consigo consequências destrutivas. E basta ligar o jornal 5 minutos, você vai ver para onde a humanidade está correndo. Desde a introdução do pecado no mundo, a gente pode ver assassinato, já adultério, bem no começo da Bíblia, assim que o pecado entra no mundo, aí você vê poligamia, você vê escravidão, você começa a ver as guerras, e a gente não parou desde então. Até hoje é guerra, escravidão, morte, destruição. É isso que a humanidade sabe fazer na condição de pecado. Então, por isso se faz muito necessário a pregação do Evangelho. Porque quando o Evangelho ele entra no coração do homem, o Espírito Santo o convence, a gente passa então a ter o Espírito Santo em nós, a gente passa então a ter uma condição que Deus nos capacita a não vivermos mais produzindo aquilo que o poder do pecado produz, mas sim o poder do Espírito, que é o fruto do Espírito. Já são as coisas boas, as coisas que agradam a Deus. Amém? Então, eu queria com você, depois de expor, verso a verso com você ali, aplicar com você esse texto. E a primeira aplicação é: reflita sobre a sua condição e entenda a sua situação atual. Para o Evangelho ser uma boa notícia, você primeiro precisa entender a má notícia. A má notícia é que você está perdido e precisa de Cristo. Sua moral e justiça não são suficientes para te salvar. Ou seja, pensa sobre a sua situação atual. Você está tentando comprar Deus? Você está tentando comprar a salvação, a aprovação de Deus? Se você está fazendo isso e não consegue descansar na graça de Deus, você sempre precisa fazer algo para se sentir bem, você não crê no verdadeiro Evangelho. Você crê na justificação pelas obras e não a justificação pela graça. Isso vai te matar. Isso não você não consegue viver a sua vida, isso é insuficiente. Você, em algum momento, vai cair, em algum momento vai ficar estafa, vai ficar nervoso, porque você não consegue viver a sua vida de forma retilínea, de forma sempre boa, de uma moral. Você em algum momento vai tropeçar, porque a sua condição de pecado, ela sempre vai te inclinar para o mal. Por isso que você precisa descansar na graça de Deus, descansar no favor de Deus e entender que você é salvo pela obra de Cristo, não pelas suas obras. Porque senão você vai viver sempre oscilando. Você faz coisas para a igreja, coisas para Deus, você está bem. Mas quando você não está orando tanto, jejuando tanto e acaba vacilando, você vai ficar mal, se sentir mal, vai ficar lá embaixo. Ou seja, porque a confiança em Deus está baseada no seu mérito, está baseada nas suas obras. E você não vai conseguir viver dessa forma. Então, se você tem um peso, você não está conseguindo viver bem, coloque a sua vida e descanse na obra da cruz de Cristo. Aí você vai passar a obedecer e viver porque você é salvo. E não o contrário, você vai obedecer para ser salvo. Isso não vai te levar a lugar algum. Segundo, ser da igreja não te faz salvo. Cristo apenas salva. Paulo alertou isso para os judeus que se achavam salvos por serem filhos de Abraão por descendência, o povo da lei. Ou seja, o mesmo erro que o povo judeu cometeu, nós, às vezes, podemos cometer também. Então, não cometa esse erro. Ser da igreja não te salva, dar dízimo não te salva, fazer voto não te salva, ser filho de crente, você aí que é adolescente, um pouco mais velho, está ouvindo essa mensagem, os seus pais são crentes, ora por você, mas você não tomou a decisão por Jesus, você não é salvo porque os seus pais são crentes. Você precisa confiar em Jesus. Jesus é o único caminho para a salvação. Sem Cristo não há salvação, você já está condenado. Então não é por etnia, não é por obra da lei, não é por ser da igreja, por fazer parte de um ministério. A pessoa ela pode ter um ministério, anos na igreja, ser líder na igreja e ir para o inferno. Jesus vai dizer que muitos que expulsaram o demônio, operaram milagres e maravilhas e pregaram. Jesus disse que não conhece eles. Então você precisa confiar em Cristo. Não é numa igreja, não é numa placa de igreja, numa denominação, em um ministério. É somente em Cristo. Amém? E a terceira é: creia em Jesus Cristo e entregue a sua vida. Ele é o único justo que pode te justificar diante de Deus. O texto ele foi muito claro em dizer que não há um justo sequer. Não tem mais o que falar, não tem mais o que conversar. Você precisa entender que por si só você não consegue conquistar a salvação. Basta olhar para a sua própria vida, basta olhar para dentro de si.
o tanto de coisa mal que nós pensamos, o tanto de coisa mal que passa no nosso coração, a maldade que habita em nós não nos deixa ser perfeito, não nos deixa adquirir a salvação por mérito próprio. Ou seja, é impossível, não tem como. Então, quanto mais você bater nessa tecla, quanto mais você tentar ir por esse caminho, mais frustrado você vai ficar. Então, entrega a sua vida a Jesus. Ele vai dizer que Ele é a porta da salvação, Ele é o caminho. E Ele tem um fardo leve para trocar com você. Ele pega o seu fardo pesado, entrega o dele, que é leve, que é suave. E Ele te convida a viver uma vida de liberdade, uma vida leve. Amém, irmãos? Então, creia em Jesus. Esse texto, ele por si só, ele já prega a dizer que não há um justo sequer, somente Cristo é um justo. E é por isso ele pode te justificar e é o único que pode fazer isso. Então, entregue a sua vida a Ele. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado muito a sua vida. Espero que você possa refletir essas palavras que são duras, mas necessárias, porque para termos uma boa notícia, a gente precisa entender primeiro a má notícia. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até uma próxima Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você.